Senhor presidente, você fala como líder, né? senador Tomás Correia, eu tenho trabalhado muito no Estatuto do Motorista, fui relator em plenário da lei que regulamentou a profissão dos motoristas, mediante um amplo acordo que houve entre empresários e trabalhadores. Depois da lei aprovada, em parte vetada, se criou um impasse com os caminhoneiros, principalmente do transporte internacional, dos autônomos e o chamado transporte de longa distância. Senhor presidente, eu fiz diversas reuniões com os caminhoneiros. Caminhoneiros de São Marcos, de Marau, de Caxias, de Juí, de Panambi, de Serafina Correia, enfim, de inúmeras cidades do Rio Grande. E eles me diziam, com a maior tranquilidade, o maior respeito, a importância da regulamentação da lei. Mas eles diziam, senador, como que a gente vai parar no horário razoável para que não dê acidente, se eu estou transportando uma carga chamada química, o posto não aceita que eu pague. E se eu parar na estrada, a Polícia Rodoviária também não aceita, porque é explosivo e é perigoso. E a lei manda que eu pague de 4 em 4 horas, descanse e meia. Como que eu faço? Se não existem os postos de parada. Eu tranquilizei a todos que eles tinham razão, que se parassem, eram multados. Se não parassem, eram multados porque ultrapassaram o horário. Eu dizia a eles todos, nas reuniões que tive, inclusive em Porto Alegre, que eu acreditava no bom senso do governo da presidência Dilma. Eu dizia a eles que eu apostava que seriam prorrogados os prazos para que os postos de parada, então, fossem garantidos efetivamente. Tive ontem ainda reunido com os líderes dos trabalhadores e dos caminhoneiros autônomos, como o LIT, por exemplo, e eles me diziam que ia para uma reunião decisiva. Eu quero dizer que fiquei muito contente com a decisão adotada pelo Ministério do Transporte, pelo DENIT, enfim, que pelo prazo de 180 dias, ou seja, 3 vezes 6, 18, né? 6 meses, os caminhoneiros não serão multados, porque não dá para multar, porque não tem os postos de paradas. E nesse período o governo, então, vai trabalhar para adequar condição nas estradas que eles possam pagar. Claro que a lei que nós todos aprovamos aqui, e tiveram alguns vetos, a lei ela vai na linha de combater os acidentes no trânsito, que é uma preocupação enorme de todos nós. Mas, pelo outro lado, você não pode obrigar o cara a pagar se ele não tem onde pagar, né? Por isso que eu estou cumprimentando, senhor presidente, nesse meu pronunciamento, o governo federal, via o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, atendeu uma reivindicação dos movimentos dos caminhoneiros, dos trabalhadores e dos empreendedores. Esses profissionais que também exercem sua função nas estradas, levam o desenvolvimento a todos os cantos do nosso país, verdadeiros bandeirantes do século XXI, têm que serem atendidos, e foram atendidos pelo governo da presidenta Dilma. Falo da justa resolução que recomenda a fiscalização do cumprimento da lei somente daqui a 180 dias. O governo publicará em 180 dias uma lista com as rodovias em condição para a parada. E naquelas rodovias que não tiver condição de pagar, ele não vai pagar. Porque, como é que chama? Se correr, o bicho pega, se pegar, o bicho come, né? Se pagar, é multado, se não pagar, também é multado. Porque ali não pode estacionar. Então, eu quero aqui cumprimentar a sabedoria, com a presença aqui do líder Eduardo Braga, do nosso governo, que atendeu a reivindicação dos caminhoneiros. Quando foi pedido para sancionar a lei, eu vim à tribuna,
Depois houve um desencontro, porque alguns pontos foram vetados. O governo, com muita sabedoria, reuniu os caminhoneiros, os líderes de empresários, de trabalhadores, e construiu esse acordo, né? E durante 180 dias, vamos buscar o ajuste, então, nessa jornada, e eles não serão multados, até que os postos chamados de parada sejam adequados de forma tal que todos se sintam contemplados. Eu hoje pela manhã recebi inúmeros telefonemas de caminhoneiros do Rio Grande e de outras partes do país cumprimentando a decisão do governo da presidenta Dilma. Eu que fiz o apelo inúmeras vezes aqui na tribuna e dialoguei com os líderes do movimento, me sinto contemplado. Me lembro que na última parada que houve, eles vieram aqui a Brasília, conversaram comigo na Comissão de Direitos Humanos e me disseram: pai, se não tiver uma saída, nós vamos ter que pagar o dia 26, lá atrás, como pagaram, né? E a partir daí começou uma intensa negociação com o governo da presidenta Dilma, que encontrou uma saída negociada. Teremos, então, 6 meses para negociar alternativas que permitam ter uma política de combate aos acidentes sem inviabilizar de forma alguma o trabalho dos caminhoneiros. Esses caminhoneiros, como eu digo, que são verdadeiros heróis, né? Eles transportam o Brasil nas costas, seria o termo, né? Nas costas, eu digo no caminhão, né? E que nesse momento, com certeza, meu senador, Tomás Correia, estão ouvindo pela Rádio Senado, ou mesmo aqueles que porventura tiverem já na sua residência, essa boa notícia, que vai haver aí uma flexibilização de 6 meses e nesse período eu tenho certeza absoluta que nós haveremos de construir um grande entendimento. Senhor presidente, quero também fazer um outro registro, para mim muito importante, porque recebi um manifesto chamado Carta Aberta da FENES aos senadores da República. O que eles dizem aqui, senhor presidente? A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, entidade reconhecida internacionalmente por sua trajetória em defesa do direito das pessoas surdas brasileiras, vem a Vossa Excelência abordar uma questão que tem causado preocupação na comunidade surda de nosso país, a partir do surgimento de rumores que o serviço de tradução e interpretação em Libras, língua de sinais brasileiras, seria extinto num programa vinculado pelo Senado. Eles dizem aqui no documento que o Senado foi o primeiro, deu um exemplo a nível de país, foi o primeiro órgão legislativo que adotou o sistema da língua de sinais brasileira pela TV Senado. Eles fazem aqui uma série de considerações muito respeitosas, quero dizer, de elogio ao Senado e fazem um apelo para que esse sistema não seja extinto. Enfim, eles terminam dizendo que eu vou para a última frase, a última parágrafo. Dessa forma, solicito a Vossa Senhoria que, quanto representante do povo brasileiro e das pessoas com deficiência, interceda com a devida cuidado, mas com a máxima urgência, na defesa dos direitos de surdos e surdas, usuários das Libras como sua primeira língua, que necessitam e desejam que a janela de tradução seja mantida, inclusive ampliada, até que esteja disponível na totalidade na programação da TV Senado. Agradecem aqui e assinam tanto a Ana Regina Campelo Souza, presidente, e Patrícia Luísa Ferreira Rezende, diretora de Políticas Educacionais. Na verdade, eles estão aqui elogiando a TV Senado, dizem que eles assistem muito a TV Senado e que querem continuar, já que são surdos, no caso, tendo o direito de ver a tradução via a interpretação em Libras. Eu quero ainda dizer, senhor presidente, que eu recebi ainda esta semana, dia 12 de setembro, alguns técnicos de Libra aqui do Senado. Eles trouxeram para mim as suas preocupações. Lembro que há pouco tempo eu já comentava o Dia Nacional do Surdo, lembrado agora no dia 26 de setembro. O senador Rodrigo Hollenberg, que está aqui nesse plenário nesse momento, quero destacar, senador Rodrigo Hollenberg, que essa é a linha da minha fala, que a seu pedido aprovei hoje na Comissão de Direitos Humanos, seguindo a orientação da sua comissão que já aprovou,
uma audiência pública que provavelmente será na terça, onde Vossa Excelência vai receber centenas de surdos que nessa comissão, que será presidida por Vossa Excelência, eu nem estarei aqui, quero dar esse destaque a Vossa Excelência, que Vossa Excelência fique tranquilo que eu vou presidir as duas comissões e vou recebê-los na linha de encaminhar a reivindicação para que eles possam manter vivo o sistema de Libras. Eu quero aqui enfatizar, o Senado Federal recebeu recentemente um grupo de mais de 5.000 surdos que vieram aqui debater a educação inclusiva, com a presença, inclusive, num desses momentos, da ministra Maria do Rosário. Quero dizer aqui que, senhor presidente, que nós entendemos que o Senado deve olhar com carinho essa questão, né? Eu fazia recentemente uma palestra no Estado do Rio Grande do Norte sobre a questão das pessoas com deficiência, e lá me questionavam já se isso iria acontecer. Eu disse que não, havia um debate e queria, juntamente com outros senadores, encaminhar na linha de que o sistema de Libra seja mantido. Por fim, senhor presidente, eu ainda quero aproveitar para falar sobre o mesmo tema. Quero falar da tribuna deste momento, de um tema que tem estimulado muito o nosso trabalho aqui no Senado e toca corações e mentes. Refiro-me ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. É uma lei de minha autoria. Lembro ainda que em 1982, em Vitória, Espírito Santo, houve o primeiro encontro de delegados da Coalizão Nacional de Entidades e Pessoas com Deficiência. Nesse encontro foi decidida a criação por unanimidade do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Proposta do saudoso companheiro Cândido Pinto, pernambucano, radicado em São Paulo, militante do movimento pelos direitos da pessoa com deficiência. Em sua justificativa, que eu recebi e apresentei como projeto e virou lei, Cândido Pinto lembrava, 21 de setembro, indica a entrada da primavera, tempo de flores, de campos verdes, onde os pássaros cantam mais, onde as águas ficam mais transparentes. Por assim dizer, o surgimento da esperança de tempos melhores para um segmento fortemente marcado pela discriminação e pela opressão. Nesse dia, dizia Cândido Pinto, as pessoas deficientes devem invadir as ruas com suas cadeiras de rodas, com suas muletas, com suas bengalas, acompanhando com os cães guias, as pessoas surdas e aquelas com deficiência mental, com suas famílias, todos juntos, reivindicando direitos, mostrando claramente quão são inacessíveis, infelizmente, as cidades e seus equipamentos urbanos. Senhor presidente, essa lei que apresentei marca o dia 21 de setembro de 1982. Não é apenas a entrada da primavera. Em muitas cidades brasileiras, foram realizados atos públicos de sensibilização e conscientização da sociedade sobre a necessidade de se reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. Fator esse que certamente preconizou a inclusão desses direitos com muita força, a partir da Constituição e na legislação de forma geral. Um profundo respeito a essa luta. Apresentei em 2003 um projeto para tornar, então, oficial essa data. Para nossa alegria e de milhões de pessoas, no ano de 2005, o 21 de setembro tornou-se, então, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Lei número 11.133. A luta do movimento das pessoas com deficiência, entretanto, continua. Ainda existe uma caminhada importante a ser percorrida na ampliação e modernização da legislação para a área conforme determina a própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aqui o Senado aprovou por unanimidade. Precisamos também de uma mudança cultural para as pessoas com deficiência. Senhor presidente,
Essa mudança cultural em relação às pessoas com deficiência tem que vir do conjunto da sociedade, acabando com os preconceitos. É isso que pretendemos. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aqui apresentamos há 6 anos atrás, e o Senado aprovou por unanimidade, está lá na Câmara dos Deputados. Vamos torcer que essa data, 21 de setembro, ajude para que os deputados votem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado votou com a maior tranquilidade. Senhor presidente, seria importante destacar que quando ligamos a TV e vemos uma prova, por exemplo, das Paralímpiadas, nos comovemos com a superação e o desempenho de cegos, por exemplo, no futebol, ou com o basquete em cadeiras de roda. Acreditamos assim que as pessoas com deficiência estão conquistando o seu espaço, que estamos vivendo uma sociedade cada vez mais inclusiva, e o melhor é que nós precisamos fazer, com certeza, muito mais, e faremos muito mais, para contribuir com esse combate a esses preconceitos. Conquistas devem ser lembradas, festejadas. Nesses Jogos, o Brasil teve sua melhor participação, ficando em 7º lugar no quadro de medalhas. Foram 21 medalhas de ouro, 14 de prata, 8 de bronze, totalizando 43 medalhas. Quero aqui parabenizar nossos atletas paralímpicos, que deram um show, um exemplo de superação e entrega. Deixo o meu abraço a todos os atletas, não só aos medalhistas, mas como a todos aqueles que de uma forma contribuíram, e o nosso querido Comitê Paralímpico Brasileiro. As Paralimpadas terminaram no dia 9 de setembro. E voltamos à nossa realidade de um Brasil onde avançamos, mas com certeza podemos avançar muito mais. Precisamos, senhor presidente, sair da crença de que as pessoas evoluem por si mesmo. Vamos assumir as nossas responsabilidades, resolver que a inclusão tem que partir também de cada um de nós. Só assim veremos as mudanças ocorrerem de fato. Precisamos lutar por políticas públicas que promovam a sensibilidade ao trabalho, por exemplo, um direito básico de qualquer pessoa, como foi assegurado recentemente num projeto da senadora Alice da Mata, que ela destinou 10% do dinheiro do FAT para a formação técnica de pessoas com deficiência. Eu tive a alegria, junto com o senador Suplicy, de relatar a matéria. Eu relatei a DOC, o projeto original, o senador Suplicy relatou, que com isso nós vamos dar condição de resolver por que os 5% das vagas nos empregos, enfim, dos empreendedores e dos empregadores, não são ocupadas devidamente, porque não há devida formação. Então, foi um grande projeto que nós relatamos, que vai permitir que as pessoas com deficiência tenham um número X de vagas para a sua formação técnica para se apresentarem no mercado de trabalho. Senhor presidente, o censo de 2010 do IBGE, no que se refere à ocupação da pessoa com deficiência, o estudo mostra, do total ocupado no país, 86,3 milhões, apenas 20 milhões eram pessoas com deficiência. Ou seja, bem longe daquilo que gostaríamos que fosse realidade. Eu estou simplificando a minha fala, devido ao meu tempo, quero concluir exatamente nesses 3 minutos. No que se refere ao rendimento, o estudo aponta que 46,4% das pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de idade, entre os que têm deficiência, ganhavam até um salário mínimo ou não tinham rendimento. Já entre a população sem qualquer deficiência, essa realidade era bem diferente. Senhor presidente, a falta de qualificação das pessoas com deficiência, entretanto, não é a única razão. Existe um forte preconceito ainda em relação às pessoas com deficiência, que eu espero. Eu tive na Federação dos Bancos em São Paulo. Fui recebido lá pelos presidentes dos bancos, Federação dos Banqueiros, e me apresentaram um belo projeto.
para resolver o problema da falta de capacitação, eles pegaram 10 mil pessoas com deficiência, deram uma formação, aí passaram a trabalhar nos bancos. E eles estão felizes que esses meninos e meninas, jovens e adultos, enfim, estão produzindo com alta qualidade. Até acertamos deles virem fazer uma exposição aqui na Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente, indo aqui para os finalmente, são muitos dados, um trabalho belíssimo aqui do IBGE sobre a pessoa com deficiência, em todas as áreas. O que nós percebemos é fundamental que a Câmara dos Deputados aprove de forma definitiva o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Repito, o Senado aprovou com unanimidade. Só falta agora a Câmara cumprir a sua parte. Como havia me comprometido com Vossa Excelência, quero ficar exatamente no meu tempo, falta 1 minuto, e aí eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado, senador.